Esse é um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, a parábola do semeador. Ela é a primeira grande parábola narrada por Marcos e nos ensina sobre a maneira como o coração humano recebe a palavra de Deus. O semeador e os 4 tipos de solo. Versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. O contexto. Mais uma vez, uma multidão tão grande se reúne que Jesus entra em um barco e se afasta um pouco da margem. O barco se transforma em um púlpito natural, enquanto as pessoas permanecem na praia ouvindo atentamente. Essa cena nos mostra 2 coisas: a fome espiritual das pessoas, que vinham de muitos lugares para ouvir Jesus. A sabedoria de Jesus, que usava os recursos ao seu redor para ensinar a todos. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história simples, tirada do cotidiano, que transmite uma verdade espiritual profunda. Jesus falava sobre sementes, pescadores, ovelhas, moedas e vinhas porque eram imagens familiares ao povo. Assim, quem tivesse um coração aberto poderia compreender verdades eternas. Versículos 3 a 4. O semeador saiu a semear. Na época de Jesus, o agricultor lançava as sementes manualmente. Era comum que algumas caíssem em diferentes tipos de terreno. A primeira parte da semente caiu à beira do caminho. Como o solo estava duro, a semente não conseguiu penetrar, e as aves vieram e a comeram. Versículos 5 a 6. Outra parte caiu em solo pedregoso. Ali havia pouca terra. A semente germinou rapidamente, mas como não criou raízes profundas, o sol a secou. Isso nos ensina que crescer depressa nem sempre significa crescer com profundidade. Versículo 7. Outra semente caiu entre os espinhos. Ela até cresceu, mas os espinhos cresceram junto e a sufocaram. A planta existia, mas não conseguia produzir fruto. Versículos 8 a 9. Finalmente, algumas sementes caíram em boa terra. Elas cresceram, desenvolveram-se e produziram fruto em diferentes medidas: 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Na agricultura daquela época, uma colheita tão abundante era extraordinária. Jesus mostra que, quando a palavra encontra um coração preparado, ela produz muito além do esperado. Então ele conclui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não está falando apenas da audição. Ele está falando de um coração disposto a receber, compreender e obedecer. Os 4 tipos de solos. Embora Jesus explique o significado detalhado mais adiante, Marcos capítulo 4 versículos 13 a 20, já podemos observar: beira do caminho, um coração endurecido, onde a palavra não encontra espaço. Solo pedregoso, um coração que recebe a mensagem com entusiasmo, mas sem profundidade. Entre espinhos, um coração dividido, onde outras preocupações ocupam o lugar que pertence a Deus. Boa terra, um coração que acolhe a palavra, perseverar e produz frutos. Uma observação interessante: Jesus não muda a semente. A semente é a mesma. O que muda é o solo. Isso nos ensina que o poder está na palavra de Deus, mas a forma como ela é recebida influencia os frutos que produzirá em nossa vida. Aplicações para a nossa vida. Quando leio a Bíblia, estou apenas ouvindo ou permito que ela transforme meu coração? Existem pedras ou espinhos que preciso entregar ao Senhor. Tenho preparado meu coração para que a palavra produza frutos de amor, obediência, paciência e fé. Curiosidade bíblica: em Israel, os campos muitas vezes tinham caminhos estreitos por onde as pessoas passavam. Com o tempo, esses caminhos ficavam muito compactados. Por isso, quando o agricultor espalhava as sementes, era natural que algumas caíssem nesses lugares endurecidos, outras em áreas rasas sobre pedras e outras entre espinhos. Jesus usou uma cena que seus ouvintes conheciam muito bem para revelar uma verdade espiritual que continua atual. Para refletir durante a semana, faça a si mesma esta pergunta em oração: Senhor, como está o solo do meu coração hoje? Essa é uma pergunta que vale a pena fazer repetidas vezes ao longo da vida. Deus pode remover as pedras, arrancar os espinhos e amolecer o solo endurecido quando nos aproximamos dele com sinceridade. Oração: Senhor, quero ser boa terra.
Retira do meu coração tudo o que impede a tua palavra de criar raízes e produzir frutos. Dá-me um coração sensível, obediente e perseverante, para que minha vida glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.